hoje. Nós terminamos falando sobre a questão de José quando ele estava indo para a prisão. No capítulo 39, versículos 20 a 19 e 20 em diante, diz assim, 19 até 23. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Potifar ouviu a mulher, o relato da mulher, e ficou indignado. Como eu falei, eu não sei se ele ficou indignado, tão indignado com José, ou ficou indignado com a mulher dele, porque ele não matou José, mandou ele para a prisão. E diz assim, mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Desculpa. Eu quero ler com vocês o capítulo 40, que é o capítulo que nós vamos estar tratando agora, falando sobre José na prisão e falando também sobre as revelações e os sonhos que Deus deu a ele em relação ao copeiro e o padeiro, tá certo? Esse é o assunto que nós vamos tratar nesse bloco de estudos que vamos ter. Diz assim, Gênesis 40, do verso 1 ao 23. Algum tempo depois, ou seja, José na cadeia, né? Então, a sequência aqui do capítulo 39 diz assim, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, cresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as luvas e as exprimi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Nas cestas de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário,
esqueceu-se dele. Ok? Nós temos esse texto que nós conhecemos, né? José preso, vai para a cadeia, e lá ele começa, então, a ter funções de responsabilidade. Mas eu gostaria de introduzir esse capítulo de José com alguns pensamentos, algumas lições que eu creio que servem para nós, servem para todos nós. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: quem de nós já não enfrentou aquela situação que a gente fala, isso não é justo? Isso não é justo. Não é verdade? Todos nós enfrentamos coisas assim. Puxa vida, isso acontece, a gente fala, mas isso não é justo. E não é justo mesmo. E não é justo mesmo. Essas coisas acontecem com todos nós. Nós enfrentamos situações, enfrentamos lutas, enfrentamos momentos em que nós vamos ver essas coisas acontecendo e nós falamos isso não é justo. O interessante, irmãos, é que eu acredito que ninguém melhor do que José poderia dar um grito desse. Ninguém melhor do que José poderia dar esse brado, né, dizendo, isso não é justo. Por que não é justo? É eu não fazer nada e vir acabar em uma masmorra. Olha, irmãos, a cadeia, imagine a cadeia daquela época. E a Bíblia fala que ele foi parar em uma masmorra, tá? Ele foi parar num lugar realmente muito pesado, muito deprimente. Mas a Bíblia fala que ele, lá chegando, Deus fez a sua ação na vida dele. O que eu acho interessante sobre essa questão de nós pensarmos sobre aquilo que não é justo é que, diante da palavra de Deus, nós devemos refletir sobre isso. A nossa tendência, a tendência humana, é quando nós somos injustiçados, e com frequência, amados, com frequência nós somos injustiçados. Só que, geralmente, as injustiças que nós sofremos, elas não são criminosas, né? Elas geralmente não são, assim, injustiças criminosas. São experiências injustas e, muitas vezes, difíceis de suportar. Nós somos mal falados, nós somos mal interpretados, algumas pessoas nos prejudicam em algumas situações, não é isso que acontece? Então, não é uma injustiça no sentido criminal, mas são injustiças que nós vivemos em nosso cotidiano, em nossos relacionamentos, em nossa interação com as demais pessoas, seja no trabalho, na igreja, seja na família. Isso nos machuca. E uma coisa é certa, todas as vezes que nós nos sentimos injustiçados, o nosso desejo é revidar. O nosso desejo é revidar. O nosso desejo é... A gente tem até aqueles pensamentos que a gente fala, né? Aqui se faz, aqui se paga. Né? Aqui se faz, aqui se paga. Muitas vezes a gente vira... Eu já vi muito gente falar isso, né? Não, eu não vou me vingar, não, mas Deus falou, a mim pertence a vingança. E a gente faz pior, né? Eu não posso me vingar, mas eu entrego para Deus se vingar de mim, né? Afinal, a gente fala, ele é justo juiz. Eu sempre tenho medo disso, sabe, irmãos? Porque nós acabamos de cantar uma música que fala, né, que tudo que há em nós necessita mais, tudo que há no meu coração necessita mais do Senhor. Ou seja, quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos ver que não somos assim tão perfeitos e tão justos como nós imaginamos ser. Mas tem um versículo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, que deve nos fazer pensar sobre essa questão desse nosso sentimento de justiça e, muitas vezes, esse desejo que nós temos de revidar. Olha que eu estou sendo bem ameno, tá? Não estou colocando aqui nem se vingar. Eu estou só colocando revidar. Revidar a injúria, revidar, né, a injustiça, ver essas coisas acontecendo. Olha o que diz em 1 Pedro 2,20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Ó, primeira parte do versículo diz o seguinte: se eu fiz alguma coisa errada e eu sou punido por isso, sendo esbofeteado, sendo, né, exposto por causa do meu pecado, que glória há nisso?
Não tem glória nenhuma nisso. Eu estou recebendo o que eu mereço. Mas ele continua dizendo: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Entendem isso, irmãos? Quando eu sou afligido, quando eu sofro como consequência do meu pecado, e eu aguento aquilo, eu fico quieto daquilo, eu suporto porque eu sei que eu sou culpado, que glória nisso? Não há glória nenhuma. Mas ele fala, agora, se eu não pratiquei nada de errado, se eu não fiz nada de errado, mas eu sou esbofeteado e eu sou ofendido e eu sofro do mesmo jeito como se tivesse feito algo errado, mas eu suporto com paciência. Eu não revido. Isso é grato a Deus. Esse versículo aqui, amados, nós podemos ver que ele cai muito bem dentro da vida de José. Dentro da vida de José. Porque ele não fez nada de errado, ele não teve culpa de nada, mas ele estava no mesmo lugar onde pessoas que tinham culpa estavam. Ele estava sofrendo o que ele não fez para sofrer, mas ele aguardou com paciência, ele esperou com paciência aquilo que tinha que acontecer. Ele não revidou. Enquanto ali tinham pessoas que estavam sofrendo a mesma coisa que ele, só que por culpa daquilo que fizeram. E alguns nem resistem com tanta paciência. Mas quando a gente resiste com paciência, não há mérito nenhum se eu sou culpado. Mas quando eu não sou culpado, isso traz gratidão a Deus. E aí, isso nos remete a um outro versículo, irmãos. Um versículo dois versículos que está em Isaías 55, versículos 8 e 9, que nós precisamos compreender nesse contexto. Que nós precisamos entender isso nesse contexto e que se aplica à vida de José, dentro daquilo que ele estava experimentando e vivendo naquele momento. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, irmãos, existe uma grande diferença entre aquilo que é o meu pensamento e o pensamento de Deus. Existe uma grande diferença entre aquilo que é o meu caminho e aqueles que são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são muito mais altos, muito mais profundos, podemos dizer, muito mais misteriosos e também surpreendentes. Irmãos, nós nunca iremos surpreender a Deus, não é verdade? É impossível nós surpreendermos a Deus, porque antes da palavra vir à minha boca, ele já sabe, ele conhece todas as coisas. Está lá no Salmo 139. É impossível nós surpreendermos a Deus, porque ele sabe todas as coisas. Agora eu vou dizer, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Por quê? Porque aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós conseguimos com essa nossa mente, que a gente às vezes se acha o tal, a nossa mente tão finita, nós não conseguimos captar e imaginar aquilo que Deus pode e quer fazer. Né? É o que a palavra de Deus diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, nós devemos entender que Deus ele age dessa forma, sabe? E quando nós pensamos nisso tudo, nós devemos entender uma coisa, irmãos. Quem somos nós para ficarmos reivindicando justiça, reivindicando aquilo que achamos que deve acontecer na hora que pensamos que deve acontecer? E exatamente isso é o que acontece com José. José ele experimentou o sofrer, o ser esbofeteado,
sem ter culpa nenhuma, mas aguardou com paciência, e isso foi grato ao Senhor. E José entendeu, desde o começo dessa relação, que os caminhos de Deus não eram iguais aos caminhos dele, que os pensamentos de Deus não eram iguais aos pensamentos dele, porque o que Deus tinha para ele era exatamente muito maior. Se teve alguém, amados, que conheceu um tratamento injusto, esse alguém é José. Se teve alguém que foi injustiçado, esse alguém é José. Primeiro, ele foi tratado injustamente pela sua família, pelos seus irmãos. Ele foi tratado injustamente pelos seus irmãos. Se o pai tinha predileção por ele, se o pai deu mais apoio para ele, isso não era culpa dele. Ele teve sonhos, ele pode ter sido imaturo ao narrar aquilo, mas os seus irmãos eram mais velhos, eram mais maduros, eles poderiam ter entendido e compreendido e visto de outra forma. Mas ele foi vendido, ele foi preso, ele foi, ameaçado de morte. Alguns dos irmãos dele queriam matá-lo. E ele foi vendido como escravo. Então, ele foi tratado injustamente por sua família. Depois, ele foi tratado também, acusado falsamente de ter tentado estuprar a mulher do seu senhor Potifar. Ele foi preso injustamente. Ele foi abandonado na cadeia injustamente. Ou seja, se há uma pessoa que nós podemos falar, eita, esse homem foi injustiçado, este alguém quem é? É o nosso irmão José. É o nosso irmão José. José realmente sofreu tremendamente. E nós vemos, amados, aqui em Gênesis 40, versículo 15, diz assim: pois foi trazido a força a força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Essa palavra calabouço, na nova versão internacional, na versão atualizada, ela é masmorra. Ou seja, José ele foi tratado com injustiça e, de repente, devido a uma falsa acusação, ele foi jogado em uma masmorra. José voltou a uma cisterna. Parece que as cisternas viviam procurando José, né? Ele foi jogado numa cisterna pelos irmãos, agora ele foi jogado de novo dentro de um lugar miserável pelo Potifar, pelo seu senhor. Que idade José tinha nessa época? A Bíblia não nos dá clareza sobre isso. A Bíblia não nos diz quantos anos ele tinha. Nessa época aí, alguns historiadores já colocam que ele estava chegando, talvez, perto dos 30, talvez seus 28, 27 anos, né? A gente não sabe quanto tempo ele ficou na casa de Potifar. Ele foi vendido com 17 anos. A gente não sabe quanto tempo ele galgou essa posição e fez prosperar toda a questão da casa de Potifar. Com certeza, anos se passaram. Da mesma forma, depois de ter sido jogado na cadeia, a confiança, irmãos, não vem de uma hora para outra. A confiança não brota de uma hora para outra. E aí nós vemos que, após ser jogado na cadeia, pelo texto que nós lemos, ele passou tempo ali, ele ficou um tempo ali, e o carcereiro passou a confiar nele. Passou a confiar nele porque viu atitudes nele que demonstravam que podia ser um homem de confiança. Então, nós não sabemos quanto tempo, né? Não sei se vocês já viram filmes, eu gosto muito de filme. Existe uma máxima quando você assiste filme de presídio, é o seguinte: todo prisioneiro é inocente. Todo prisioneiro é inocente. Né? Outro dia nós estávamos falando sobre filmes preferidos e o Guga falou que um dos filmes preferidos dele é Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. É um filme lindíssimo, realmente. Eu gosto muito desse filme. O Guga, se eu não me engano, ele colocou entre os seus top 5, eu coloco entre os tops 10, mas não os top 5. Mas ele, olha lá, já botou o joinha ali, vai dizer que está... E aí, naquele filme, a gente vê, né? Todos são inocentes, todo mundo está preso, né, injustamente. Dificilmente alguém fala, eu sou culpado. Sempre tem alguma coisa. Essa é uma máxima que existe dentro desse universo
carcerário, né? E aqui nós podemos ver isso. José estava preso e, com certeza, muitos ali sempre dizendo: eu sou inocente, sou inocente. Nós vemos isso no decorrer da história, que aparecem o copeiro e o padeiro. Ambos se colocam como inocentes. Não é verdade? Ambos se colocam como inocentes. A gente pode perceber nos sonhos, nas falas, na expectativa de experimentar o resultado da interpretação dos sonhos ou de experimentar o que iria acontecer. Ambos estavam se colocando ali: olha, eu não tenho culpa, eu posso ser inocentado, sempre essa história. Então, por que eu quero dizer isso? Em um ambiente assim, é difícil você confiar verdadeiramente em alguém, porque todos estão dizendo, né, olha, eu não tenho tanta culpa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então, para José conquistar a confiança do carcereiro, nós podemos dizer o seguinte, que ele teve que levar algum tempo, levou alguns anos. Então, é por isso que nós não temos a idade certa e a gente coloca esse tempo como sendo já, talvez, ali perto dos seus 30 anos, faltando uns 3, talvez, a 4 anos para essa idade chegar. Então, nós vemos isso aqui. E uma questão, amados, que soa importante para nós, não é a pergunta quantos anos José tem ou tinha, mas é uma pergunta mais séria que nós olhando, acho que todos nós podemos fazer. Onde é que estava Deus nessa história? Onde é que estava Deus nessa história? Não, vamos falar a verdade. Não dá uma revoltazinha em nós assim? Poxa vida, pobre do José, foi vendido, resistiu uma tentação tremenda. Agora vai, onde é que Deus estava nessa história? E a Bíblia diz, irmãos, versículo 39, 21, diz assim: o Senhor era com José. Era ali que Deus estava. Bem ali, pertinho de José. Amados, Deus jamais foi embora. Jamais partiu. Ele era com José o tempo inteiro. E sabe, Deus fez por José o que já tinha feito antes. Ele lhe concedeu o favor diante dos homens. Gênesis 39, 21 a 23, falam 2 vezes que Deus estava com José. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor prosperava. Irmãos, o Senhor era com José. O Senhor era com José. E eu gostaria de pegar isso e fazer uma aplicação assim bem prática para nós. Irmãos, Deus está conosco. Se Deus está conosco, não importa onde nós estejamos, nós vamos ser bênçãos. Entendem isso? Entendem isso? Isso é muito importante a gente compreender. É muito importante a gente compreender. Sabe? Não importa o lugar que a gente vai estar. Não importa aonde nós vamos ser colocados. Às vezes nós vamos ser tirados de um lugar de destaque, de honra, de chefia, e vamos ser rebaixados. Vamos ser colocados num lugar inferior e tudo. Irmãos, eu, quando estive aqui da primeira vez, eu fui trabalhar com uma pessoa, um mexicano, ele gritava para mim, em determinados momentos, quando eu fazia um tipo de trabalho, ele falava assim: você só serve para catar lixo. E ele gritava em espanhol: vai lá pegar a basura, pega a basura. Você não serve para outra coisa senão para pegar lixo. Eu ouvi isso. E quando eu pensava nisso, eu ficava olhando para ele agindo daquele jeito, e eu fiquei pensando o seguinte: eu não preciso revidar a isso, eu não preciso reagir a isso, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou.
E eu sei por que eu estou neste lugar. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei por que eu estou nessa posição. Então, irmãos, quando nós temos essa consciência de sabermos que Deus está conosco, não importa o lugar onde nós vamos estar, a gente vai ser bênção ali. Interessante que este mesmo mexicano, quando ele precisou de ajuda, de oração pelo filho, pela esposa, ele veio até mim e falou: por favor, ore por mim. Por favor, ore pelo meu filho. Ore pela minha esposa. Ou seja, nós sempre vamos ser bênçãos, irmãos, não importa aonde nós estejamos. José, ele foi abençoado, não só quando ele estava no topo, ele foi colocado no lugar mais simples, ele foi bênção ali também. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para nós na questão da vida de igreja, porque muitos de nós pensamos que só vamos ser bênção quando estamos na liderança, quando temos um cargo, quando estamos exercendo algum papel ministerial na igreja. Irmãos, eu acredito de verdade que as verdadeiras pessoas que sustentam a igreja e que são fundamentais para a igreja não são aquelas que estão lá na frente, são aquelas que, de forma incógnita, sustentam aqueles que estão lá na frente. São aquelas que, de forma anônima, mantêm de pé aqueles que estão lá na frente. Eu acho muito interessante quando Paulo fala que eu como pastor, irmãos, por exemplo, quando vocês me honram, quando vocês me respeitam, quando vocês me presenteiam, quando vocês me tratam bem, a Bíblia fala que eu já recebi a minha recompensa nessa presente vida. Interessante isso, né? Eu já recebi. Eu não tenho mais nada para receber depois disso. E eu já me contentei com isso, de verdade. Eu já me contentei em não receber mais nada. Eu sempre falo para Deus o seguinte: eu não quero. O pessoal sempre brinca, né, com essa figura de linguagem, né? Receber uma coroa, né? Uma coroa tão grande, cheia de joias e tal. Eu falo, rapaz, eu quero ir para o céu, eu quero carregar a coroa dos outros. Viu? Se o Hudson tiver uma coroa tão grande, nessa figura tão grande, tão pesada, que não vai, o pescocinho dele vai ficar envergado, eu ajudo a segurar de um lado, tá, Hudson? Fico ali segurando a coroa. O meu negócio, irmãos, não é ter coroa, porque eu acho que realmente eu já recebi muito mais do que eu merecia recebendo o chamado que eu recebi. Eu tenho muito mais do que eu merecia, podendo fazer o que eu faço. Deus já foi misericordioso demais comigo. Então, eu só tenho que agradecer. E nesse ponto, eu me vejo como o apóstolo Paulo totalmente. Eu sou devedor. Eu sou devedor. Então, é importante nós entendermos que não importa onde a gente vai estar, se nós tivermos um coração voltado para o Senhor e sabermos que Ele está conosco, nós vamos ser bênção onde nós estivermos. Você não precisa de um púlpito para ser bênção, você não precisa de um microfone para ser bênção. Você não precisa de um título para ser bênção. Você não precisa de nada disso para fazer a diferença. José não tinha nada disso. Ele não tinha nada disso, mas ele fez toda a diferença lá onde ele estava. E o interessante, irmãos, é que quando nós passamos por dificuldades, é que é revelado quem verdadeiramente nós somos e quem Deus é para nós. Não é verdade? O Salmo 119, 71 diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, geralmente nós não aprendemos as coisas de Deus quando tudo vai bem. É no meio da aflição, é no meio da luta que nós aprendemos quem nós somos. E eu vou dizer, José precisava passar por isso? Com certeza. Com certeza. Aí você fala, por que você fala assim, com certeza? Porque Deus não tem pensamentos de guerra a nosso respeito, e sim de paz. Porque Deus não está no céu maquinando como nos maltratar ou como nos dar uma carga além daquela que nós possamos suportar.
Deus permite vir sobre nós aquilo que é necessário para que nós sejamos moldados da forma como Ele deseja que nós sejamos. José precisava passar por aquilo. José precisava deixar de ser aquele sonhador idealista. Ele precisava cair um pouco e entender o seguinte: eu tive sonhos, mas acima e quem vai cumprir esses sonhos não sou eu, é Deus na minha vida. Eu tive sonhos de que eu estaria fazendo isso ou aquilo que os meus irmãos, que meus pais, mas ele começou a entender o seguinte, que bendita prisão, porque Deus aqui se tornou real para mim. Bendita prisão, porque agora eu sei quem é Deus, porque é Ele que me sustenta quando eu não tenho nada, que é Ele que é minha força quando todos me abandonam, que é Ele quem me ampara quando eu não consigo enxergar mais nada. Então José precisava passar por isso. José precisava passar por isso. Da mesma forma, amados, que nós também precisamos passar pelas lutas e dificuldades que nós passamos. Eu não sou defensor, por favor, entendam, né, dessa questão de que devemos sofrer para crescer, que somos... Não, eu não tenho essa ideologia, não. Eu acredito o seguinte, que tudo que acontece conosco é propósito de Deus para que a gente aprenda. É propósito de Deus para que a gente cresça. Então, José, ele experimentou isso. Ele viveu isso. Ele precisou passar pela masmorra para entender quem ele era e quem era Deus. Ele estava lá com seu pai, tomou uma queda. No meio dessa queda, ele cresceu, ele subiu de posição. E quando ele estava lá em cima, outra queda. Outra queda. Mas no meio dessas quedas todas, José sempre encontrou o cuidado e a benevolência do Senhor sobre a sua vida, porque ele se tornou aquele que foi o homem que ganhou a confiança do carcereiro para realmente cuidar de todos os presos. Sabe, amados, quando surge uma experiência de masmorra em nossas vidas, a reação mais rápida que nós temos é nos sentir esquecidos por Deus. Essa é a reação mais rápida. Quando surge uma experiência de derrota, uma experiência, seja um câncer, seja um Covid hoje em dia, seja uma falência, seja um problema conjugal, seja um problema familiar, problemas de drogas, vícios. Quando surgem essas coisas e que vêm sobre nós e que nos atingem de forma tão grande, a nossa primeira tendência é pensarmos, Deus esqueceu de nós, porque Deus poderia fazer alguma coisa e não está fazendo. Ele tem todo o poder para solucionar e ele não está solucionando. O que nós precisamos entender é o seguinte, José não merecia a prisão. Ele não merecia a prisão. Como nós, muitas vezes, não merecemos essas situações. Nós olhamos e falamos, nós não merecemos. Mas o que nós precisamos entender e aprender é uma coisa, é que em todas essas situações, Deus continua conosco. José não merecia a prisão, mas a sua reação em relação à prisão que ele foi lançado foi magnífica e é exemplo para nós. Este é o ponto alto da história de José aqui na prisão. É a reação que ele tem quando tudo lhe é tirado novamente. Ele não lamenta, fica chorando, lambendo as feridas. Ele olha para o Senhor e continua com o seu coração servil e com uma disposição tremenda de fazer o que é certo. Nós vamos parar por aqui, mas só gostaria de dizer para vocês uma coisa que é muito interessante que a gente vê. Quando o copeiro do faraó e o padeiro foram lançados lá e tiveram sonhos, José se aproxima deles e quando olha para eles falam, por que vocês estão com esse semblante tão triste? Gente, tinha alguém que tinha motivo para estar depressivo, arrasado, amargurado, magoado, rancoroso, com raiva do mundo
Quem era? Era José. Ele olha para aqueles dois homens e fala assim: gente, eu estou percebendo que hoje de manhã vocês estão com um semblante tão triste. Isso quer dizer que o semblante de José era como, irmãos? Tremendo isso, né? Irmãos, que nós tenhamos o semblante de José. Não importa onde estamos e pelo vale que estamos passando ou a masmorra que estamos vivendo, que nós tenhamos sorriso nos lábios e palavra de ânimo para aqueles que estão ao nosso lado. Porque não importa onde estejamos, nós podemos e devemos ser bênçãos naquele lugar. Porque o Senhor é conosco, também nestes lugares. Amém? Eu queria dar essa introdução nesse capítulo, para depois a gente falar agora, na próxima semana, sobre os companheiros de cela de José, o padeiro e o copeiro. Amém? Abertos os microfones para quem quiser falar nesse instante. Pastor, Fala, Isabel. na verdade, não é nenhuma pergunta, mas é só em relação, né, todo o estudo, uma coisa que marcou muito, que é realmente da gente aprender com a história realmente de José, é o que o senhor falou, né? É ser bênção, independente da situação que nós estivermos passando, independente aonde estivermos, mas ser bênção ali. E isso não é fácil quando a gente está passando, principalmente igual na situação que está mostrando ali de José, situação de dificuldade. Nós somos falhos, pequenos, frágeis, Somos né? Humanos, exatamente. E aí é na hora, muitas vezes, que passa o desespero, mas você... eu gosto muito da história de José, porque, para mim, me ensina muito a confiança total do controle de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Né? Então, assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo, mas ele se manteve ali certo de que Deus estava com ele, de que Deus estava sob o controle. E todas as vezes quando eu vejo e leio na Bíblia, principalmente na história de José, quando fala, igual você falou, Deus estava com ele, mas ao mesmo tempo eu fico assim, e José estava com Deus também. Amém. Né? Então, assim, Deus está, que ele não nos abandona, mas quando a gente vê assim, o quanto José prosperou na casa de Potifar, na própria prisão, porque José prosperou ali na prisão, e tudo, é porque ele também se colocou, sabe, diante do Senhor, falando, Senhor, Amém. tá ali. Eu tenho certeza que talvez passou por momentos na cabeça dele, tristezas, e de falar assim, Senhor, me tira daqui, não é isso, eu estou sofrendo, mas o Senhor é soberano, então eu confio na sua soberania, né? Então isso eu acho, pelo menos é uma lição que eu tiro muito da história de José, e hoje ficou do que o Senhor falou, que possamos ser bênçãos onde estivermos e do jeito que estivermos, Amém. mas que possamos ser bênçãos. Amém. Isabel, eu acho interessante, é lógico que o José ele queria sair daqui, tanto que a primeira coisa que ele falou pro copeiro... Lembra de mim, né? Me indica, né? Me indica aí. Ou seja, quando você estiver lá, por favor, lembra de mim. Fala de mim para o faraó, porque eu não tenho culpa nenhuma. Eu estou sofrendo aqui à toa. Né? É lógico que ele, como homem, ele tinha todos esses desejos, ele tinha essa vontade, e ele deixou, ele não é diferente de nós, ele manifestou isso. Por favor, me ajuda a sair daqui. Me ajuda a sair daqui. Você vai sair, eu estou falando que você vai sair porque eu sei que Deus falou comigo, que as revelações vêm de Deus. Eu sei que você vai sair, mas quando você estiver lá, lembra de mim. Mas é exatamente isso, Isabel. Obrigado, viu? Valeu a participação. Márcio, abriu o microfone, pode falar. Sim, pastor, como sempre, né? Boa noite para todos. Boa noite, sempre bom ouvi-lo. Continuo orando pela irmã. Amém. Continuo colocando a irmã e seu esposo na Obrigada. presença de Deus. E tem uma curiosidade, a irmã está dentro de um carro, né? Eu estou impressionada, a irmã está participando dentro de um carro.
Porque eu venho trazer minha filha nas atividades dela e aí venho fazendo o curso ao mesmo tempo. Interessante, interessante. Mas, pastor, Fala, querido. a irmã Isabel falou tudo, né? Eu só entendo que José passou por isso tudo e da maneira que passou, ainda tendo se preocupando com o semblante das pessoas. Isso me remete até a Paulo e Silas, né? Sim, E é quase que um tipo daquilo que aconteceu no Novo Testamento, né? É porque ele tinha absoluta certeza que Deus estava soberanamente agindo na vida dele. Parece até que ele teve alguma revelação especial de Deus. Eu até acredito que sim, porque da sim. maneira como ele interpretava os sonhos, o Deus o usava, né? Somente com uma experiência muito grande, como foi a de Paulo também, que foi elevado ao terceiro céu, entendeu? Teve revelações que não poderiam ser ditas. Somente as pessoas que passam por isso mesmo, entendeu? Vão ter essa atitude, né? E em José eu vejo uma outra questão. O irmão colocou muito bem essa questão dele ali. Mas a verdade nas palavras de José, quando foram dados os dois sonhos, ele não mentiu para os dois. Ele poderia muito bem ter falado para aquele que foi restituído ao seu cargo a verdade. E por outro, ele poderia ter, entendeu? Não comprei, Deus não me falou. Não falou, mas não, mas ele tinha um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Ou seja, ele tinha que fazer aquilo, entendeu, que Deus mandou fazer, da maneira Verdade. como Deus interpretou. Igual Paulo fala, né? Que eu não estou aqui para agradar os homens, Exato. entendeu? Eu estou aqui para agradar a Deus, não é É. isso? E à medida que o irmão ia falando, parecia até um povo aqui, vieram alguns versículos, mas eu vou tentar falar de cabeça, sobre o assunto de que, muitas vezes, nós temos que aceitar a perda, entendeu? Passar por momentos de sofrimento, entendeu? Desde o momento que nós estamos nos planos de Deus. E muitas vezes não suportamos. O irmão até falou, a pessoa que talvez mais tenha, que a gente tivesse dó, ou que mais injustiçado, aí eu lembrei de Jó, entendeu? Talvez esse aí seja igual o Pelé do futebol, né? Ele já está lá em cima. Jó lhe falou, como qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Esse é o primeiro texto que eu vejo. O segundo texto que eu coloco, eu já estou acabando, é o de Paulo em Atos, capítulo 20, quando ele está falando aos anciãos, mas em nada tenho a minha vida Como por preciosa. preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho, tal. Quer dizer, ele não tinha nada a vida dele como preciosa. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele não ligava para a vida dele. E parecia que José tinha o mesmo princípio também. Para ele, é lógico que ele queria sair dali, como o irmão falou no final, entendeu? Mas ele continuava ali porque ele sabia que estava sendo usado por Deus, e Paulo também, ele chegou a declarar isso também. E o nosso maior exemplo é o exemplo também do Senhor Jesus Cristo, que em 1 Pedro fala o seguinte: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. A gente vê que José também teve esse princípio. E o último versículo que eu vou mencionar, acho que ele é mais de igreja. E realmente nós reclamamos de tudo. E muitas vezes não aceitamos algumas perdas. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, pastor. Eu sei que o irmão conhece esse texto, é um texto pouco pregado nas igrejas, que fala sobre contenda entre os irmãos. Aí Paulo repreende a igreja dizendo que já é errado entre os irmãos ter queixas, contendas, cismas. E aí ele faz duas perguntas
que cabe a todos nós, ou pelo menos eu acredito assim. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ou seja, por que não aceitamos sofrer um pouco injustiça e por que não aceitamos sofrer um pouco o dano? Antes de nós reclamarmos de tudo e de todos e temos uma atitude de contenda, entendeu? E a Bíblia diz que nós não devemos ser murmuradores e nem contenciosos. Eu adoro esse versículo e nunca vi ninguém pregar sobre esse versículo. Entendeu? Por que não aceitar um pouco? E por que não colocar o evangelho acima de todas as coisas, Cristo acima de todas as coisas, e pensar menos nos nossos próprios direitos? Por que não aceitar um pouco de injustiça? Por que não aceitar um pouco de dano e não deixar de ter contenda dentro da igreja? Eu adoro esse versículo. Eu acho que José nos ensina um pouco disso também. Amém. Isso tudo que você colocou, sabe, o Márcio, realmente é a verdade. E nós vamos falar um pouco sobre essa reação de José quando a gente falar sobre os companheiros de cárcere dele. Nós vamos detalhar nessa questão dessa revelação e esse tratamento que José deu tanto para o copeiro como para o padeiro. Então, nós vamos estar realmente falando um pouco e detalhando essa questão dessa verdade e dessa postura de verdade que José tinha diante e teve diante dos homens. Mas, com certeza, a história de José, né? Todos os versículos que o Márcio citou, aquilo que Isabel falou, traz para nós este exemplo, o exemplo daquilo que nós podemos e devemos viver, né? Falar sobre injustiça e não lembrar de Jó é brincadeira, né? Jó é fora de qualquer questão nesse aspecto, né? E eu acho tremendo na história de Jó. E aí a gente fala por que ele precisou também passar por aquilo. Aquilo que a gente chama de injustiça, como aconteceu, né? Porque Jó, no final da vida dele, logo no começo, Deus vira e fala assim: observaste o meu servo Jó, homem bom e íntegro, que se desvia do caminho do mal? Ninguém há como ele. Não existia homem como ele. Não existia. Mas aí Jó chega no final de toda a experiência dele, ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Já imaginou? O conhecimento que Jó tinha e que o levou a ter essa postura a ponto de Deus falar dele daquele jeito. Não foi um homem quem falou, foi Deus quem falou, meu servo Jó. Né? Jó vira e fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Sabe, amados, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experimenta no sofrimento, nos vales, nas masmorras, a gente pode dizer: olha, antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Quem sabe José, ao ser vendido, ido para a casa de Potifar, só por favor entendam, é uma metáfora aqui, ele poderia experimentar e ter falado: puxa, coisa maravilhosa. Depois da prisão, ele falar assim, não é que ele não conhecia Deus, ele era como Jó. Ele poderia falar assim, depois da prisão, falar assim: olha, até na casa de Potifar eu te conheci apenas de ouvir falar. Mas agora, nessa prisão, os meus olhos te veem. A gente não sabe qual foi o tratamento de Deus, né? Mas o que nós sabemos é que, como a Isabel colocou, José estava com Deus. E Deus presente na vida dele. Irmãos, que nós possamos dizer isso, que nós possamos viver isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar então.